Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos, irmãos. Mais um Pão das Três. Hoje é sábado, 8 de maio de 2021. São 15 horas, hora da Palavra de Deus, hora do alimento espiritual. Bem-vindos, irmãos de outras igrejas. Bem-vindos, amigos, parentes, familiares, colegas, todos os que estão chegando para este banquete. Claro que estamos nos referindo ao alimento que Deus nos legou, sua palavra, a Bíblia. Tudo que fazemos tem fundamentação bíblica. Todo o trabalho da Igreja Batista em Vila das Belezas tem como objetivo disseminar o Evangelho, preservar a doutrina da palavra e glorificar o nome do nosso Deus. E o Pão das Três não é diferente, tem como objetivo compartilhar, repartir o pão, partilhar deste alimento. Que bênção o Espírito Santo nos agraciar com iluminação, com entendimento, com condições básicas para compreensão da palavra, entendimento, aplicação e ensino. Graças a Deus por nossa igreja, graças a Deus por todos que pregam o Evangelho, pelo Evangelho que é espalhado, a semente santa espalhada em todo o mundo. Bem-vindos, irmãos, bem-vindos todos vocês para mais este culto. Sim, o Pão das Três é um culto de louvor, de adoração, de intercessão, de súplica e também de pregação, de ensino da palavra. Vamos orar entregando a Deus esta tarde, este tempo, esta hora que nós vamos passar juntos, que seja um tempo muito proveitoso, que seja um tempo de edificação espiritual e que Deus, somente Deus, seja glorificado. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome a glória. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos por esta tarde. Que prazer repartir o pão, que prazer nos alimentarmos da palavra que Cristo, que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe em sua vida, em sua obra, em seu ensino. Te louvamos por todo o bem que fazes a teu povo pela palavra do Senhor. Quanta bênção, quanta graça, quanto perdão, quanto amor do Senhor vemos na palavra e experimentamos através da palavra. Te louvamos pela graça do Espírito Santo, pela intercessão de Cristo por nós. Te louvamos por tua bondade, Deus Pai. Pedimos a tua bênção sobre este culto, pedimos que o Senhor aceite nosso louvor, nossa súplica, nossa adoração em teu trono de graça. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todos que deste pão vão participar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico de adoração ao nosso Deus. É um cântico muito fácil, talvez, ainda que você não conheça, é um cântico muito fácil de aprender, a letra é curtinha e ele é muito bonito. É um cântico de adoração, de louvor. Te adoramos, ó Senhor. Muito sugestivo, né? Te adoramos, ó Senhor. Vamos cantar juntos? Bendito e exaltado
glorificado seja o nome do Senhor, e para sempre, eternamente, bendito seja o nome do Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Seja bendito e exaltado, glorificado seja o nome do Senhor, e para sempre, eternamente, bendito seja o nome do Senhor. Seja bendito e exaltado, glorificado seja o nome do Senhor, e para sempre, eternamente, bendito seja o nome, bendito seja o nome, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, sempre, eternamente. Todo louvor, toda adoração ao nosso Deus. Meus irmãos e amigos que estão conosco, nós prosseguimos com as considerações na carta aos Gálatas. Hoje, capítulo 4. Já chegamos à metade da carta. A carta tem 6 capítulos, já passamos pelos 3 primeiros e agora estamos ingressando nos 3 finais, nos 3 últimos capítulos. Hoje, Gálatas, capítulo 4, de 1 a 5. Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Palavra de Deus para nós nesta tarde. Vamos ler juntos? Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém? Carta aos Gálatas, cujo tema é liberdade em Cristo ou livres em Cristo. A carta aos Gálatas é uma brisa graciosa, um alívio, um frescor que vem do trono de Deus para todos nós que somos pecadores e indignos, que não merecemos nenhuma atenção de Deus. Esta carta foi utilizada
por Paulo, ou seja, escrita, enviada por Paulo às igrejas na Galácia, na época em que o povo de Deus, naquela região, estava sob ataque de heresias, de líderes religiosos que queriam obrigar os crentes daquelas igrejas à sujeição à lei que Deus deu a Israel através de Moisés. E com isto, aquelas pessoas objetivavam mérito religioso, reconhecimento religioso, projeção religiosa. Paulo, que foi missionário na Galácia, que participou da organização daquelas igrejas, jamais permitiria que algo desta natureza prosseguisse sem nenhum tipo de exortação. E a exortação veio de Deus, a exortação veio do próprio Cristo, do Espírito Santo, que trouxe ao coração de Paulo a inspiração para que ele combatesse tais ensinamentos. E qual a melhor forma de combater quaisquer erros, quaisquer heresias, senão evocando a liberdade, a salvação, a redenção que nós todos temos em Cristo Jesus por meio da fé. Ou seja, à medida que compreendemos, que apreendemos a liberdade que todos nós gozamos em Cristo Jesus por meio da fé, nenhum tipo de ataque, por mais pernicioso que seja, será capaz de arruinar a pureza espiritual de todo aquele que crê. E Paulo vai no cerne da questão. Uma vez que somos livres em Cristo, uma vez que fomos libertos pelo próprio Cristo, nenhum tipo de entrave, de espinho, de seta, nenhum tipo de interferência de qualquer natureza é capaz de impedir o crente de desfrutar da liberdade que tem no próprio Cristo Jesus. E Paulo investiu 4 capítulos desta carta, que tem 6 capítulos. Paulo investiu pelo menos 4 capítulos para formatar, para fundamentar sua argumentação de que, livres em Cristo, somos guardados pela graça, pelo amor, pelo sangue de Cristo. Cristo pagou o preço, Cristo nos resgatou, Cristo nos remiu, Cristo nos libertou, e tudo isso deve ser recebido pela fé. Então os Gálatas estavam se sujeitando à lei. Quando nós falamos de sujeição à lei, é importante que nós entendamos o contexto desta expressão na própria carta. Sujeição à lei é querer evocar princípios religiosos, sobretudo ritualísticos, da lei, ou seja, do próprio texto bíblico, mas que já havia se esgotado na pessoa de Cristo Jesus. E através de sujeição a estes ritos, conquistar algum tipo de mérito religioso. E Paulo prossegue, não só no capítulo 4, mas toda a carta evocando este tema importante: liberdade, livres em Cristo. E Deus enviou seu Filho. Esta expressão que nos é bastante cara, que nos é muito preciosa, que o próprio Jesus evocou tal expressão na conversa que teve com Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, o que enviou, podemos parafrasear aqui, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E neste pequeno trecho de hoje, Gálatas 4, de 1 a 5, Paulo evoca também este princípio. Deus enviou seu Filho. A liberdade está condicionada a isso. A salvação das pessoas está condicionada a isso. A liberdade para com Deus, inclusive, ou seja, a liberdade para
comunhão com Deus está condicionada a esta verdade, a este princípio, a este fato. Deus enviou seu Filho. Quanta amplidão, quanta profundidade nós temos aqui. Deus enviou seu Filho para nos libertar. Tema é liberdade, o tema da carta é liberdade. Deus enviou seu Filho para nos libertar da maldição que a própria lei de Deus nos impôs. É importante que nós não percamos isso de vista. A lei de Deus nos impôs uma maldição. Maldito todo aquele que pecar. A alma que pecar, esta morrerá. A lei reforçou o senso, a realidade da nossa miséria. Somos incapazes por nós mesmos de cumprir os desígnios da lei, portanto somos amaldiçoados, somos pecadores, estamos sob condenação. Deus enviou seu Filho para nos libertar da maldição que a própria lei de Deus nos impôs. É disso que se trata. É isto que está sendo evocado ao longo de toda a carta. E isto deve permear a nossa alegria e a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Deus enviou seu Filho, claro, para nos libertar do pecado. Se fomos libertos da maldição da lei, claro que também fomos libertos do jugo do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nossas vidas, porque fomos libertos da sua tirania, do seu ferrão, da sua capacidade de nos aniquilar, de nos fazer morrer. Cristo nos libertou do pecado. Deus enviou seu Filho para nos tornar filhos de Deus. Quantas verdades aqui correlatas, ligadas a esta que Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho para nos libertar da maldição da lei, do próprio Deus. Deus enviou seu Filho para nos libertar do pecado. Deus enviou seu Filho para nos tornar filhos de Deus. Não há liberdade maior do que esta. Por mais que as pessoas bravem, gritem, clamem por liberdade, buscando liberdade na cultura, buscando liberdade inclusive na libertinagem, buscando liberdade na ciência, na filosofia, nos mais diversos espectros religiosos, o homem, o ser humano, só é livre em Cristo. Só Cristo é capaz de livrar, de libertar, de remir o homem de tudo o que o aprisiona, inclusive dele mesmo, do pecado, do diabo, do mundo, das maldições, sejam elas quais forem, da maldição da lei de Deus, inclusive. Só Cristo é capaz de nos libertar. Portanto, o homem, seja quem for, seja de qual etnia for, seja de qual tradição for, em Cristo Jesus, todo homem é livre e livre plenamente e goza de liberdade incomparável, de liberdade inviolável, inquestionável, porque a liberdade do homem repousa em Cristo Jesus e está segura em Cristo Jesus. Em Cristo somos plenamente livres. Não é uma liberdade condicionada a fatores, a circunstâncias, a adversidades ou não. Não. Nossa liberdade é plena em Cristo Jesus, porque só Ele reúne em si condições necessárias para nos livrar plenamente. Cristo nos libertou plenamente, em Cristo somos livres plenamente. Jesus promoveu nossa liberdade. Que maravilha, que bênção.
Esta verdade está presente no texto de hoje, está presente em todo o Evangelho, é o coração do próprio Evangelho. Não pertencemos ao diabo, não pertencemos ao pecado, não pertencemos ao mundo, não pertencemos inclusive a nós mesmos. Somos filhos de Deus e vivemos para Deus. É possível viver para Deus sem ter sido liberto por Cristo? De maneira nenhuma. A vida para Deus só é possível, só tem sentido à medida que o homem é livre em Cristo. Livre, inclusive, para amar a Deus. Livre, inclusive, para servir e viver em comunhão com Deus. O que Jesus nos proporcionou é algo sem medida, é algo incomparável, inclusive repousa em seu próprio ser. Quem ou o que seria capaz de conferir tal liberdade? A ciência? O homem em si mesmo? A cultura? O avanço civilizatório? A economia? A sociologia? A religião? Quem ou o que pode conferir tal liberdade, liberdade com a qual nós lidamos a partir deste texto bíblico? Ninguém, somente Cristo Jesus. Nossa liberdade só tem substância na pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Um escravo não se liberta por si mesmo. Éramos escravos e Cristo nos libertou. Éramos escravos do pecado, éramos escravos deste mundo tenebroso, estávamos aprisionados sob as garras do diabo. Inclusive, estávamos sob a maldição da lei de Deus. Cristo nos libertou de toda escravidão. Éramos incapazes e estávamos sob uma tutela que não podia nos libertar, mas que nos aprisionava. Veja os versículos 1, 2 e 3 do nosso texto. Vamos olhar os versículos de Gálatas 4, de 1 a 3. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo. Atenção para esta palavra, mas está debaixo. Significa condicionado, significa aprisionado, significa submetido, debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, e Paulo se inclui aqui, que coisa interessante. Quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão. Olha a palavra servidão aqui também, é importante que ela seja observada. Debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. De novo a palavra debaixo. Servidão, servo, submetido, sujeito aos primeiros rudimentos do mundo. Aqui existe inclusive uma conotação de forças espirituais do mal. Muito bem. Deus enviou seu Filho para nos libertar de todas estas coisas. E o argumento de Paulo, que talvez não faça muito sentido para nós hoje, mas certamente o fez aos Gálatas, é um argumento muito importante de ser observado. Na época em que a carta foi escrita, havia escravos no mundo greco-romano. E a palavra servo, que aparece no versículo 1, e depois a sua variante servidão, que aparece no versículo 3, tem o sentido de escravo ou escravidão. Tem o significado escravo ou escravidão. 2 vezes aparece a palavra menino, no versículo 1 e no versículo 3. Qual o significado aqui? Significa que o menino era tutelado, ou seja, não tinha capacidade
de tomar sua própria decisão. Não reunia condições para exercer nenhum tipo de liberdade. Estava sob tutela. Tampouco podia desfrutar do que quer que fosse, que ainda fosse reservado a ele no futuro distante. Veja como Paulo trabalha com muita sabedoria do Espírito Santo, é claro, com estas questões. Menino sob tutela. Mais tarde ele vai dizer menino sujeito à servidão, debaixo dos princípios elementares ou primeiros rudimentos do mundo, forças espirituais do mal. Não era essa a nossa condição? Não estávamos debaixo de influência maligna? Não vivíamos sob condenação? Quer dizer, vivíamos, entre aspas, porque estávamos mortos. Isto se coaduna com todo o pensamento neotestamentário, estávamos, sobretudo paulino, estávamos mortos, estávamos sujeitos ao pecado, estávamos sendo tutelados pelo mal, pela maldição, pela condenação. Ainda que a nós estivesse reservada uma herança, éramos meninos, não tínhamos como desfrutar, estávamos sob uma tutela que nos impedia de gozar de todos os benefícios vindos do próprio Deus. Olha só como a coisa é ao mesmo tempo complexa e maravilhosa. Tudo isso para enaltecer, tudo isso para exaltar a grandeza inefável, augusta, do fato de Deus ter enviado seu Filho. Deus enviou seu Filho e todas as amarras são quebradas, todos os grilhões são quebrados, todas as cadeias são rompidas, de ordem espiritual, de ordem cultural, de ordem familiar, inclusive. Nenhuma coisa ou força ou tendência ou ideologia ou poder, ainda que seja um poder espiritual invisível, nada pode deter o benefício advindo de Cristo Jesus. Deus enviou seu Filho. Então tudo é possível ao homem. Tudo de bom, é claro. Tudo que é nobre, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, todas as possibilidades nobres, amáveis, são possíveis ao homem, porque Deus enviou seu Filho e o Filho veio libertar. E foi o Filho quem disse: se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo diz que éramos meninos, inclusive ele, tutelados pelo pecado, sendo a lei, inclusive, instrumento de condenação. Porque a lei reforçou a verdade segundo a qual todos nós, pecadores, éramos dignos não da compaixão de Deus, mas da condenação. Este era o quadro. E Deus enviou seu Filho. Graças a Deus. Impressiona que todas estas coisas estavam debaixo da soberania de Deus. Veja no final do versículo 2, que Paulo está fazendo aqui uma analogia do menino, da questão do direito de propriedade, do direito de herança. Veja no final do versículo 2 que está escrito assim: ao tempo determinado pelo Pai. É claro que aqui nós podemos extrapolar este texto pensando na determinação de Deus, nos desígnios de Deus, na soberania de Deus, no controle de Deus em toda ou sobre toda a história. Isto talvez não seja muito misterioso, muito grandioso, para que nossa razão dê conta, e é mesmo,
Mas, ao mesmo tempo, é importante que nós saibamos que Deus veio e conduz e conduzirá a história. Deus veio conduzindo a história, ele a conduz e a conduzirá. Até que chegou o tempo certo, o tempo adequado, chamado de plenitude dos tempos. Veja o versículo 4. Percebeu como o texto veio progredindo? De forma argumentativa, inclusive, até atingir o seu ápice. E o seu ápice está no versículo 4 e no versículo 5. Versículo 4, mas. Então, o mas aqui é uma conjunção adversativa, mas, presta atenção, isto posto, olha o que aconteceu. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Significa que Jesus não poderia ter vindo antes nem depois. Deus enviou Jesus, seu Filho, na hora certa, na hora perfeita. Muito mais certa para Deus do que para nós, inclusive. Tanto é que o Filho de Deus foi rejeitado pelo povo de Israel. Alguém pode até pensar, se Jesus tivesse vindo um pouco depois, será que ele teria sido rejeitado? Teria. Sim. Se ele tivesse vindo antes, teria sido rejeitado? Teria. Se Jesus viesse hoje, ele não seria rejeitado? Seria. Mas é impossível Jesus nascer fora do tempo, porque nosso Deus é perfeito e em sua perfeição, no desígnio que ele estabeleceu desde os tempos eternos, lembrando que tempo não é eternidade, a eternidade se refere a Deus e não ao futuro. Deus estabeleceu o tempo certo, porque Deus é perfeito e tudo que ele faz é certo e perfeito. Significa que quando Jesus veio, quando Deus enviou seu Filho a este mundo, tudo o que aconteceu depois disso só aconteceu da forma que aconteceu, inclusive a tua salvação e a minha, porque Jesus veio naquele tempo, daquele modo, aquele povo naquele lugar. Como isto nos conforta? A coisa mais importante de todas, de todo o universo, de toda a criação, Deus enviar seu Filho. Isto ele fez no tempo certo. O que dirá as coisas mais simples, como o nosso dia a dia, as coisas relacionadas às nossas vidas? Tudo está debaixo da soberania, do desígnio, do coração de Deus, de sua vontade. E o crente, por fé, deve viver desta forma, crendo nisto, para que tenha descanso e que tenha paz. É maravilhoso sabermos que Deus é soberano e tem a história em suas mãos, a história de todos nós. O texto bíblico fala de tempos, vindo à plenitude dos tempos. Para nós existe um tempo só, é o tempo que nós conseguimos de alguma forma, ainda que limitada, mensurar. Mas o texto bíblico, a palavra bíblica aqui está no plural, vindo à plenitude dos tempos. Tempo da promessa, tempo da lei, tempo da condenação, tempo de enviar seu filho ao mundo. O filho esperado, o filho recebido. Quando a gente pensa aqui na carta aos Gálatas em promessa, a promessa que Deus fez a Abraão. Quando pensamos na lei, é a lei que Deus deu a Israel através de Moisés. Quando pensamos em condenação, é a condenação prevista na lei para todo aquele que violar a lei, ou seja, todos nós. Quando pensamos no tempo de enviar Jesus ao mundo, foi quando Jesus nasceu. Abraão e Moisés esperaram a promessa, esperaram o Filho de Deus. Nós recebemos o Filho de Deus, porque nós
nascemos depois da promessa cumprida. Será que temos algum privilégio em relação a Abraão e Moisés? Neste sentido, muito possivelmente, porque mais difícil é esperar do que receber. Aqueles homens viveram por fé na esperança, na certeza de que Deus cumpriria a promessa. Nós, por sua vez, vivemos por fé na certeza de que Deus já cumpriu a promessa. Então, o filho esperado é o filho recebido, este recebido por todos nós. Que bênção! Jesus nasceu no lugar certo, no tempo certo, para a missão certa. Tudo certo porque Deus é certo. Tudo perfeito porque Deus é perfeito. Jesus não poderia ter nascido no Ceará nem em São Paulo. Não poderia ter nascido no ano passado nem no ano de 1500. Jesus nasceu no lugar e no tempo certo, para cumprir a missão certa, porque Deus é certo. Como isto nos tranquiliza, como isto nos traz paz, calma, ânimo, serenidade, clareza. Este é o Deus a quem servimos, o único Deus verdadeiro, que é perfeito, que faz tudo que é reto. Jesus veio ao mundo no tempo e local designados por Deus para cumprir a mais nobre de todas as obras. Versículo 5. Para remir os que estavam debaixo, de novo a palavra debaixo, da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Irmãos e amigos, quanta verdade, quanta bênção, quanto ensinamento necessário, imprescindível e importante que nós temos nesta carta, que nós temos na palavra de Deus, nos 66 livros. Como os textos bíblicos conversam uns com os outros, quanta unidade de assunto, quanto alimento necessário para a nossa fé, para a nossa caminhada. Jesus, ou seja, Filho de Deus, foi enviado a este mundo para nos libertar. E em Cristo temos liberdade para ser o que Deus quer que nós sejamos, para sermos o que Deus quer que nós sejamos. A tutela da lei, importante, a tutela da lei foi importante, cumpriu o seu papel, cumpriu a sua função, teve o seu tempo de maturação e preparou o palco para ele. Para quem? Para Jesus. Todo o decurso da história, todo o decurso, desde a promessa feita a Abraão, passando pelos pais, passando pelo povo de Israel, pelo Sinai, pela aliança, através de Moisés, pela aliança com Davi, aliança com Josias, pela profecia de João Batista, todo o palco foi sendo preparado. Cada detalhe, cada palavra, cada vírgula, cada tio, cada ponto, tudo foi sendo feito. Inclusive, quando pensamos no mundo extra-bíblico, que pensamos em mundo extra-bíblico, o Império Romano, a cultura helênica, a cultura greco-romana, o processo civilizatório de então, as estradas do Império Romano, todo o ambiente cultural, geopolítico, geográfico, espiritual, religioso, do ponto de vista escriturístico, inclusive, profético, tudo preparado, tudo pronto,
tudo milimetricamente e divinamente feito para que Deus enviasse seu Filho ao mundo. Nascido de mulher, sob a lei, para cumprir a lei e pela lei ser condenado. Por nossos pecados, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e ele o foi para nos libertar. A condenação que pairava sobre nossas cabeças estava com os dias contados. O Deus que condena é o Deus que salva. Aí repousa o mistério da fé, porque o Evangelho pressupõe fé do início ao fim, a justiça que é do início ao fim pela fé, a justiça de Deus, de fé em fé, do início ao fim pela fé. Cremos em Deus que condena e que salva, que dá uma lei que amaldiçoa e que envia o Filho que liberta. Mistério, mas é mistério revelado, incompreensível para os de má vontade, porque todo aquele que crê é livre em Cristo, inclusive para crer, inclusive para absorver, para apreender o Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor Deus Pai, que enviou seu Filho. Deus nos abençoe, Deus nos anime e nos console com estas palavras. Pensando no versículo 4, que eu vou ler novamente, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Pensando em tudo que lemos e pensamos e ouvimos nesta tarde, nós vamos cantar o cântico belíssimo, muito conhecido, Deus enviou seu Filho amado. Vamos cantar juntos? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória
não há. Mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Amém, Jesus. Jesus Cristo, que morreu para nos libertar, que ressuscitou para nos justificar e que vive eternamente pelos séculos dos séculos para ser Senhor de nossas vidas. Toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Graças a Deus pela liberdade que temos em Cristo Jesus. Vamos para o nosso tempo aí de oração, pedidos, agradecimentos, graças a Deus pela palavra, pelo evangelho que Deus nos deixou. Graças a Deus pela provisão que temos recebido do nosso Deus, provisão, todo recurso, proteção que Deus tem nos dado. Gratidão por irmãos e amigos que estão se recuperando de problemas de saúde. Vou citar alguns nomes aqui. Olha só quanta bênção. Arani já está bem, está se recuperando aí. Mãe da Jaqueline Padilha. Marta Alves, Marta do Zé do Carmo, está bem melhor, já está em casa, graças a Deus. Isabela, é uma bebê, sobrinha neta da Rosa, estávamos em oração por um bom tempo aí. A Isabela passou quase 2 meses hospitalizada e está bem, está em casa. Hilda Teixeira, mãe da Beth Teixeira, um pedido que sempre estava aí no Pão das Três. A Hilda está recuperada, graças a Deus. Mauro e Valdelice são os pais da nossa irmã Elaine Castro. Mauro e Valdelice restabelecidos. Quantas bênçãos! Deus curando, Deus provendo, Deus guardando, Deus conduzindo. Bendito seja o nosso Deus. Pedidos de oração. Atenção! Sempre em oração pela igreja ou pelas igrejas. Sua igreja, minha igreja, nossas igrejas. Orando sempre pelos pastores, missionários, pelo trabalho de pregação, ensino da palavra. Nossa igreja está em campanha missionária para um projeto que nós temos no Amazonas com o pastor Jadai Souza, pastor Adiel Tolentino. Estejamos aí atentos e despertos, dispostos, desprendidos para esta campanha missionária, como deve ser com toda a campanha. Orando pelo trabalho que realizamos em parceria com estes irmãos lá no Amazonas. Hospitalizados, temos algumas pessoas que estão enfrentando aí a luta da internação, a luta do ambiente hospitalar, graças a Deus, sendo cuidados, sendo atendidos, mas numa situação desfavorável por estarem no hospital. Isso por si só não é fácil, alguns inclusive em estado grave. Vamos orar pela Irene. Irene é a filha da nossa irmã Tereza, mãe da Débora. A Irene está hospitalizada. Juliano passou hoje por uma cirurgia, o Juliano da Lidiane, também hospitalizado. Osvaldo, pai do Eduardo Castro. Judite, minha irmã. Nanau, primo do pastor Israel. Marinalva, sogra do pastor Josias, lá de Sergipe. Júlio, pedido da irmã Ruth Lopes. Alessandro, filho da Erailda. Paulo, primo da Cátia Voleta. Estes nomes são de irmãos, de amigos, de familiares, todos eles em hospitais.
Que Deus tenha misericórdia, que Deus os abençoe. Oramos pela cura, pela recuperação, pelo retorno deles ao nosso convívio. Que Deus nos atenda em sua soberania, em sua vontade. Outros enfermos, estes não estão hospitalizados, mas lutam contra enfermidades. Vamos citar alguns nomes aqui. Fátima, que é a mãe do Eduardo Castro, o pai do Eduardo está hospitalizado, o Oswaldo. E a mãe, que é a Fátima, está enferma, mas não está hospitalizada. Jane, do Anderson, Tata, Wilson, Gabriel, Samuel, Irailda, Vilma Sueli, Isael, João Freitas, Mara, Marisa, Eti, Arlindo, Thaís Santana, Arlinécio, José, Fábio, Elsomar, Luzenaide, Jusilene, Luiz Dantas, Tereza Mendonça, Breno Passos. Recebemos um pedido de oração pelo irmão Breno, marido da Tatiana Passos. O Breno está com Covid-19, que Deus tenha misericórdia. Então são nomes que nós trouxemos aqui nesta tarde, que estão em nossa lista de oração. Lembrando sempre das famílias enlutadas. Há algumas famílias enlutadas em nossa igreja, há famílias enlutadas em nosso convívio, que Deus console. Conforte. O conforto do Senhor é maior que a dor. O consolo do Senhor excede a perda. O Evangelho nos ensina isto e nós cremos. Que Deus abençoe também os anciãos de nossa igreja, irmãos idosos. Graças a Deus, muitos deles bem, foram vacinados, estão em casa. Graças a Deus por isso. Orando pelos desempregados, há irmãos e amigos nossos que estão aí na procura, na busca de um trabalho. Orar pelos profissionais de serviços essenciais. É inimaginável a luta do pessoal da saúde, aqueles que estão trabalhando num ritmo alucinante, em hospitais, postos de saúde, em clínicas, sobretudo o pessoal que está em hospital. Que Deus tenha misericórdia, que Deus dê ânimo, recobre o ânimo, proteja a vida de cada um, bem como dos seus familiares. Sempre orando também pelos demais profissionais de outros serviços, que são serviços indispensáveis, pessoas que estão expostas. Orando pelas autoridades públicas do nosso país, orar pelo Brasil de um modo geral. Irmãos, é a nossa lista de oração para hoje, é uma lista permanente aqui no Pão das Três. Você tem a sua lista de oração, seus motivos pessoais, alguns deles conhecidos, outros não. A oração iguala tudo isso. Vamos orar juntos? Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos por esta tarde. Que prazer pensar em tua palavra. Só é possível pelo teu Espírito. Portanto, o nosso louvor, nossa gratidão ao Senhor. Graças te damos pelo Evangelho que chegou até nós. Graças te damos porque podemos espalhar esta semente santa. Senhor, te agradecemos pela provisão, a maior de todas. O Senhor enviou o teu Filho. Graças te damos por ele. Graças te damos por todas as bênçãos advindas deste ato perfeito, certo, no tempo perfeito. Deus enviou seu Filho. Graças te damos, nosso Deus, porque enviaste Jesus a este mundo. Te louvamos por toda a provisão que o Senhor tem dispensado a nós, todo o recurso, pela proteção também. Te louvamos porque o Senhor tem nos guardado de todo o mal. Te agradecemos, Pai, por irmãos, amigos, familiares que se recuperaram
de enfermidades, que passaram por cirurgias, que estão recuperados ou estão em processo de recuperação. Graças te damos, todo louvor a ti. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre os hospitalizados. Graças te damos pelas pessoas que deles estão cuidando, pelos profissionais da saúde que se desdobram para oferecer qualidade de vida, conforto, condições básicas para viver, sobreviver, para se recuperar no hospital. Senhor, pedimos a tua intervenção, desejamos tê-los de volta ao nosso convívio. Sabemos que o Senhor pode, não sabemos se é o que o Senhor quer, mas cremos que o Senhor pode e cremos que tudo que o Senhor quer e tudo que o Senhor faz é reto, é perfeito e é certo. Bendito seja o teu nome, soberano. Pedimos a tua bênção também sobre os demais enfermos que não estão em hospitais, mas lutam contra enfermidades, alguns aguardando cirurgias complexas, tratamentos pesados. Senhor, misericórdia. Oramos pela cura, ao mesmo tempo te louvamos pela resistência, pela perseverança resiliente de cada um. Isto é graça, isto é obra do Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção sobre os nossos idosos, anciãos, avós, pais. Senhor, te louvamos por guardá-los e preservá-los. Pedimos a tua bênção sobre os desempregados. Ah, Deus, digno é o trabalhador do seu salário. Os que estão sem trabalho, que venha do Senhor a bênção do emprego, do trabalho, da porta aberta, para que o recurso seja obtido. Senhor Deus, te louvamos por todos que estão empregados e trabalhando, e recebendo dignamente, e com condições necessárias para a realização do trabalho. Graças te damos, porque tudo isto vem de ti. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a campanha missionária que a nossa igreja está empregando no Amazonas. Senhor, toda oração, toda oferta, toda disposição para esta campanha, que tudo isto seja agradável ao Senhor e que o trabalho missionário no Amazonas, o trabalho do pastor Adiel, do pastor Jadai, de seus pares, de seus colegas, de seus irmãos nossos, todo o trabalho seja frutífero, proveitoso para a glória do teu nome, para a salvação de vidas, para promover a dignidade humana. Senhor, pedimos a tua bênção sobre os profissionais da área da saúde. Ah, Deus, cubra-os com a tua graça, cerque-os com a tua misericórdia, proteja-os do mal. Louvado seja o teu nome pelo trabalho essencial deles em hospitais, em clínicas, postos de saúde, laboratórios de pesquisa, farmácias. Senhor, graças te damos por eles. Pedimos a tua bênção sobre suas famílias. Tua bênção, Senhor, sobre as autoridades públicas, sobretudo da área da saúde no Brasil. Tenhas misericórdia das autoridades, que o Senhor dê lucidez, sabedoria, clareza, discernimento. E, Pai, misericórdia do Brasil, misericórdia do nosso povo. Abençoe a tua igreja no Brasil, que esta cresça em te conhecer, amar, temer e servir. Que a evangelização prossiga, que o espalhar da semente santa seja constante, crescente para a glória do Senhor.
Te louvamos por mais uma edição do Pão das Três. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos, que bom passarmos esta hora juntos. Já estamos chegando aí às 4 da tarde, 1 hora, portanto, de Pão das Três. Amanhã, domingo, dia do Senhor, cultos às 10h30 e às 19 horas. Todos estão convidados. Nossos cultos aos domingos, vocês sabem, é pelo YouTube. Igreja Batista em Vila das Belezas, no YouTube. Amanhã às 10h30 e às 19 horas, 7 da noite, portanto. Amanhã, Dia das Mães, mês de maio é o mês do lar, mês da família. Nossos cultos amanhã terão o enfoque da família. Família e a Igreja de Cristo no culto da manhã, família e o reino de Deus no culto à noite. O Pão das Três retorna na segunda-feira, aqui no Facebook, às 15 horas, segunda-feira, com o pastor Israel. Tenham todos um ótimo final de sábado e um domingo abençoado de culto de adoração, de louvor a Deus. Deus nos abençoe.